E na capa da número 126 da Herói Gold, formatão, nós temos aí vários lançamentos para o cinema. Ainda falando também sobre a série do Robin Hood. Aí aqui falando da Força Aérea 1 com Harrison Ford. O tão esperado filme do Spawn, ok? Dessa vez trazendo Kazuma Koabra de Yu Yu Hakusho e um pouco, né, dos 100 anos de Drácula depois da vinheta. Que o visual do Spawn ficou legal. Nossa, isso aí é sem sombra de dúvida. Aí aqui a revista Herói, ela conta um pouco sobre a estreia do filme lá fora, né, em suas páginas, e ainda outras novidades daquele período. Trabalhar dá um trabalho do cão, aqui um editorial do Forastieri, né, mostrando aí sobre as revistas que estavam para sair nas bancas, né, das ramificações da Herói, a Herói Extra número 3, os 50 maiores heróis do cinema, né. Aqui ainda, ó, preparando uma edição da Herói Games. Tem uma Herói, acho que Ginga ou Giga, né, que também tinha saído naquela época. Lembrando, reforçando, eu só colecionava essa aqui, viu? Já tava de bom. Então trazendo aqui, ó, mais do lado aqui, a estrela de um dos filmes que tinha saído naquela época, né, Anaconda. Os críticos americanos se surpreenderam muito com este filme. Como é que uma produção sobre cobras gigantes e assassinas da Amazônia, dessas conseguem faturar tanto? Ora, os críticos não sabem de nada. Sacanagem. Mas é um filme que quando você vê, você não pode levar a sério algumas coisas realmente, né? Tá, cara, ainda tem umas cenas lá. Tem umas cenas legais, cenas muito bem feitas, mas outras que você fala, eita, não valeu a pedida, não vi no cinema, né? Cheguei a alugar. E depois dessa primeira, nós saímos um tanto de filmes do estilo. Aí aqui no cinema, ó, trazendo as primeiras fotos de Alien Ressurreição, o quarto filme. Ripley agora é um clone meio monstro, meio humana. Cara, do jeito que tinha terminado 3, eu até pensei que não ia ter mais. Mas caramba, bicho, é pra tirar leite de pedra mesmo. Trazendo dessa vez a Winona Ryder, o Ron Perlman, né? E bicho, numa nave, numa estação lá, né, cara? Espacial, onde eles fizeram vários testes para uso, vamos dizer assim, militar da clonagem. Caramba, ô gente, mexer com alien dentro de uma nave, você tá ali enclausurado, né? Só vai dar merda. E tem a participação de um dos personagens lá, que ele fez o Warwick em CSI, né? É um lá de cabelo Rastafari que chega a jogar, tentando jogar basquete com a clone da Ripley. A Ripley, quando ela é clonada, ela vem com uma força muito acima do normal. Afinal de contas, ela ficou híbrida nesse processo, né, de clonagem. Porque quem lembra do 3, termina o 3 com ela caindo e um alien saindo dos intestinos dela, cara. Pô, caramba. E ela veio muito, muito sinistra, tá? É um filme de ação com toda certeza, tem toda a pegada alien, aquelas perseguições, situações tensas também. Mas, meu amigo, chega a beirar o trechão mesmo, viu, cara? Valeu assistir? Cara, enfim, né? Repito, poderia ter parado no 3, mas às vezes não pararam, nem vocês não pararam no 4, que é a ressurreição, vocês viram muito bem o resultado que veio depois, né? Não, 1000 vezes não. Deve ter algum louco solto nas distribuidoras de filmes. Depois de mandarem redublar os filmes de 007, agora chegou a vez do Superman. O pior de tudo é que o excelente Hélio Filho, o dublador original do personagem, interpretado por Christopher Reeve, não foi escalado. Curiosamente, era ele quem também fazia o Sean Connery e o Roger Moore nas aventuras de James Bond. Quem assistiu o filme na sessão da tarde da última semana de julho sabe o que estamos falando. Quando você faz uma redublagem, dá mais de filme já ali passado na televisão, né, cara? Dá pra se estranhar bastante. Mas com certeza houve aquela situação de passar em outro estúdio e aí, meu amigo, já era. Aquela nostalgia toda que a gente tinha com a voz de personagem, isso ainda acontece muito até hoje, fica muito complicado.
Na parte de TV, A Procura da Nova Sailor Moon. Utena se candidata. Cara, aqui é um outro anime japonês bem menor do que Sailor Moon, tá? Tinha a Kotehane que já tinha mostrado na TV, mas depois vieram comentar sobre a Shoujo Kakome Utena, Girlish Revolution Utena ou Revolução Feminina Utena, baseado no mangá criado por Kazuo Tadano. O anime mostra as aventuras de Utena Tenjo e sua amiga Ansem Himemiya. O traço da animação é bem ao estilo do mangá feminino, há muitos personagens bem coloridos e de opção sexual confusa, como colocou aqui. Então, cara, nada a ver com Sailor Moon, mas um anime muito interessante de conferir. Em TV aberta não passou, pelo menos até o que eu lembre, né? Eu fui pegar isso aí foi mais pra frente, né? Pra poder ver quando a gente tava podendo já ter mais acesso ali com a internet e eles liberados, né? Em outros canais alternativos. Aqui falando um pouco de Melrose, já falando da mudança de muitos personagens do elenco. Tá? Como eu não acompanhava, né, bicho, eu não tava nem aí, para falar a verdade. Mais mudanças no SBT, aí aqui é sobre a programação, toda a mão eles mexendo na programação. Aqui aconteceu também com, finalmente, a estreia de Star Trek, a nova geração, a terceira temporada na Record, que deu uma demorada por causa daquela situação dos dubladores, né, que estavam para entrar de greve. Estreou aos sábados ali por volta das 8h40 e o Yu Hakusho mais uma vez teve novo horário. Então, bicho, a programação naquela época toda a mão tava mexendo, cara. Então, às vezes a gente era pego de surpresa. Do cinema para TV ainda, aqui continuando, trouxeram Stargate, Homens de Preto e Fome de Viver. Aí aqui, ó, Fome de Viver era um estilo bem além da imaginação ali, com vampiros, tá? Tinha até um jovem Daniel Craig aqui, ó, nessa imagem. Lembra de Daniel Craig, pessoal? Por favor. Tínhamos também lá, ainda não tinha estreado aqui no Brasil, a estreia da animação de Men in Black, muito bacana, que depois passou nas manhãs na Rede Globo, e também, né, o início da série Stargate SG-1, da excelente série Stargate SG-1, muito bacana, né, que foi originado ali depois do filme de 94, com o James Spader e o Kurt Russell, né. Na série nós temos ali o O'Neill interpretado pelo Richard D. Anderson, né, fazendo um novo papel, e camarada ele mandou bem demais. Eu achei que ele mandou um Coronel O'Neill muito bacana. Mudaram também o ator que fazia o Jackson, né, que era o James Spader, o Daniel Jackson, e entrou o Michael Shanks, né, como ali o explorador, né. Entrou também a Samantha, uma outra oficial muito inteligente também, muito bonita, que agregou a série. Entrou um personagem que na trama mostra que não existia apenas um portal, como o primeiro filme mostrou, existiam vários portais. E tinha a raça lá, né, daqueles conquistadores, e até um deles, o Teal'c, que era um dos soldados, a SEC, se torna aliado, né, da SG-1, que era a primeira formação de unidade explorando esses portões, por isso o SG-1, né? O primeiro esquadrão, onde tinha o Teal'c, a Samantha, o Jackson e o O'Neill, né? E, bicho, as aventuras ali era a cada portão, né, o portal ali, uma novidade que se colocava. E aí vinha arcos maiores, histórias independentes, algumas aventuras tanto nos mundos diferentes quanto dentro do próprio contexto da Terra também. Então, vale a pena demais, bicho. Depois de Stargate SG-1 veio Atlantis, tinha a Origins, tinha a Excalibur. Depois eu vejo o nome aqui, que é outra que eu achei que ela ia muito pra frente. Ela foi apenas 2 temporadas, mas valia, viu? Valia bastante a continuação. Tem até desenho também de Stargate, mas não chegou a passar assim aqui, né? Com uma frequência, uma boa assim na TV aberta. Pelo menos eu não vi. Mas dava conferida, eu fui conseguir ver sobre alguma coisa do desenho bem mais pra cá, tá? Mas uma boa pedida de muitas versões, né, de
filmes e outros programas para a TV. Bem legal. Aqui na seção desenho com Ace Ventura, Taz e os novos heróis da Record em vídeo. Olha para você ver, hein, gente. Aqui trazendo fitas VHS, né, cara, com aventuras de animações que estavam passando na programação da Record. Dentre eles aqui o Zorro japonês, o Robin Hood japonês, o Ace Ventura e aqui, ó, do Taz. Aqui um top 100 do Japão, a revista especializada TV Magazine, Terebi Magazine, né, como era chamado, publicou lista com os 100 principais heróis do Japão. E aqui destacaram alguns que eram conhecidos por aqui. Então tinha a família Ultra, né, o Kamen Rider 1, que era o Ichigo, Kamen Rider Black RX, Mazinger, o Gundam Wing, o Gundam Wing Zero, Gundam X, Gundam Original, Mothra, Godzilla, Mothra aquela borboleta, tá, gente? Godzilla nem precisa apresentar. Gamera, aquela tartaruga. Super Mario, Rockman, como é conhecido lá no Japão, o Mega Man. O Charivan, Tokusatsu, né? A equipe B-Fighters também, que era Tokusatsu. E a equipe Super Sentai. Então aqui de Tokusatsu a gente pega o Charivan. Esse aqui, a própria família outro, Kamen Rider. Mazinger é anime de mecha, muito bacana, muito bom. Eu recomendado, e o pai dos Tokusatsu considerado, né, cara? Godzilla, Gamera, tinha muito Tokusatsu aqui. Batman Dinossauros no shopping, aqui nessa versão com novos artigos para a coleção de Batman. Aqui temos o Bane, trocentas vezes diferente do que foi apresentado no filme de Batman e Robin naquela época, né? Colocaram o Bane muito capangão da Era Venenosa e só burro para danar. O negócio era só força bruta, né? E como é que colocaram a origem dele foi muito, infelizmente, muito paia, cara. Nada a ver. Assim como fizeram com a Bárbara, né? Em vez de ser Bárbara Gordon, a Nina sendo sobrinha do Alfred. Nossa, regaçou, cara. E aqui alguns, né, artigos do Mundo Perdido, de Jurassic Park. Ok? Tinha também personagens do Yu Yu Hakusho. Aqui eu não vi uma imagem, mas tinha saído alguns bonequinhos sim. Mas não dei muita importância não, era mais a parte do brinquedo. O encontro do ano, nessa parte, pessoal, da parte games, a galera de Marvel, Super Hero vs Street Fighter, jogo de luta muito bacana, um visual bem diferente com os personagens, mas uma pancadaria certa, tá? Mortal Kombat, aqui, ó, com o jogo Mythologies, ou Mitologias, e ainda, cara, falando também do Mortal Kombat 4, esse aqui foi um lançamento no 64, não sei se vocês lembram. Eu vou ver se aqui, ó, eu não lembro qual a edição da Herói que fala, que até vai falar sobre alguns dos jogos que estavam sendo proibidos em algumas cidades, alguns estados, né, em relação à censura que eles estavam sofrendo. Eu acho que Mortal Kombat 4 estava nessa leva aí, viu? International Superstar Soccer 64. Olha aqui o visu, né, para um jogo de futebol. Eu prefiro o Deluxe do Super Nintendo, valia muito a pena, mas tava bem bacana o visual. Agora, amigo, o console já encontrado aqui, ó, do 64 por R$250. 250 reais. O jogo aqui, ó, nem aqui, ó, são de virar cabeça. O preço do jogo, 129, gente, o preço do jogo, 129. O console já é encontrado a 250. Meu amigo, jogo a 129 reais, que tá de sacanagem. Aqui nos quadrinhos DC Marvel, os dois maiores universos quadrinhos voltam a se enfrentarem, ou seja, saíram mais aventuras entre os encontros com esses elementos de Marvel versus DC, mas já com histórias mais assim elaboradas, não só pancadaria, não tinha aquela do fã escolher quem quer vencer ou não, mas tiveram vários encontros aqui, tá? O Acesso ele apareceu mais uma vez, tá? Robin Jubileu, o encontro mais uma vez, Batman e Doutor Estranho, tá? Bem, eu acho bem legal esse encontro dos dois, tá? E demais também, a Liga da Justiça com os X-Men, e aí teve também outros crossovers que vieram depois, mas aí já não é muito a Marvel vs DC, já eram aqueles crossovers acostumeiros, né, cara, que nós já vimos muito. Então apareceu ali, ó, do Homem-Aranha e o Batman, enfrentando o Coringa e o Carnificina, Superman Surfista Prateado, né, e Darkseid versus Galactus, cara. Aí aqui no caso, né, outros encontros já isolados. Esse desenho aqui eu achei muito estranho, aqui tá o Access, olha só esse rosto da Mulher Maravilha, meu Deus! Aqui ficou bem estranho, né, para nós. Aqui o Kyle, grande Lanterna Verde da época.
Correu Herói, recado da Priscila, enquanto Elvis não chega, aqui estou eu dando um pouco de charme e beleza no Correio Galáctico. Tá bom, é? Menos metido. O Elvis era muito zoeiro. Mas aqui com publicações de São Paulo, mas a gente tem aqui Rio de Janeiro, Ceará e mais uma vez São Paulo. São Paulo, a maioria aqui nas correspondências, mas veio gente ali, ó, na região Nordeste também, isso é bom. Uma entrevista com o mais explosivo superstar da galáxia, Will Smith. Não tem pra ninguém. É Will Smith no topo das bilheterias, 2 anos seguidos. Cláudio Castilho bateu um papo com o astro de Homens de Preto e Independence Day e conta exclusivamente os detalhes da conversa com o herói mais simpático do cinema. E ele estava arrebentando também, né, no mundo musical, cara. Ele ali, como cantor e tal, estava com vários hits na parada. Contracenando com o grande ator Tom Lee Jones, Spielberg e Sonnenfeld, produtor e diretor de MIB. Olha só, não podia dar errado, né? E aqui, algumas perguntas, entre elas, além de Spielberg, o que o mais influenciou a aceitar fazer MIB, né, Men in Black? O elenco é classe A. Quando estou sendo sondado a fazer um filme, considero a equipe com que vou trabalhar, um dos aspectos de maior peso em minha decisão. Neste caso, a oportunidade de contracenar com Tom Lee Jones e Linda Fiorentino. A Linda Fiorentino fez Dogma, tá, pessoal? E ela fez também Gotcha, Arma do Barulho, filme ali anos 80, bem legal. Me entusiasmou imediatamente. Isso sem contar o diretor Barry Sonnenfeld e outras feras da equipe. Com toda certeza, aquela politicagem na entrevista, né, cara? Mas, bicho, pelo menos assim, até ontem não vi que não deu problema nas filmagens de MIB, não cheguei a procurar, mas o filme foi diversão certa na época, cara. E ainda hoje dá para assistir um pouquinho. Continuando, mais detalhes sobre os grandes personagens de Yu Yu Hakusho, nessa edição trouxeram Kazuma Kuwabara, a origem e os poderes do brigão mais carismático da TV, que se tornou o melhor amigo do Yusuke por Marcelo Del Greco, grande fã da banda Megallica. Gente, quem assistiu o anime sabe o que eu tô falando, né? Megallica, meu Deus. Enfim, aqui contando sobre Kuwabara, grande rival de Yusuke Urameshi na escola, passa a se tornar um amigo muito importante no decorrer do anime, com toda certeza, quando vai participar também da escolha do sucessor de Genkai. Lá ele desperta com mais força uma aptidão que ele já tinha na sua sensibilidade com poderes espirituais, é onde ele cria a Leiken, né, a espada de energia espiritual. Passa por um treinamento duro também, porque como ele faz parte do time Urameshi, depois que acontece o resgate da Yukina lá na mansão Tarukani, com ele e o Kuwabara enfrentando os irmãos Toguro, né, ele também automaticamente foi intimado a participar do Torneio das Trevas do time Urameshi. Então participou também de um treinamento muito duro com a Genkai para que ele pudesse fazer algumas coisas com a Leiken, como essa aqui, ó. Fazer a espada dele criar curva e ganhar mais extensão nessa batalha quando ele enfrentou o Linko e foi seu primeiro adversário no Torneio das Trevas. E perdeu, mas foi uma luta boa, foi uma luta legal, mandou bem, saiu umas risadas, viu? Lutou com um moleque, um brigão contra um moleque, né, do Makai, bem tranquilo. Aqui mostrando, né, quando ele ainda tentava caçar briga com o Yusuke, apanhava todas as vezes. Era muito engraçado algumas situações, e ele apanhava muito, viu? Aqui ele lutando contra o Chorin, mas antes do Chorin mostrar que era o Lando, e aí depois que se identifica ser o ladrão, cara, o Kuwabara passa por uma muito, muito apertada, velho. Aqui tem a cena, né, dizendo que foi aí o que não aparecer para o Kuwabara ficar esperto nas brigas. Nessa parte aqui, ó, o Kuwabara lutando contra o último representante do time Machotsukai, dos ninjas das trevas, cara. E ele estava detonado por causa da luta com o Ichigaki. Kurama estava se recuperando também da batalha e o Yusuke não podia entrar mais. Caramba, velho, aquilo ali foi foda, porque disseram que não valia, porque estava fora da arena. O Yusuke tinha acabado de vencer o Jin, o Homem-Vento. E aqui os seus registros de lutas do Kazuma Kuwabara, né? Lutou contra o Byaku, que era do mesmo grupo de Suzaku. Muito bacana também a luta dos dois. Nossa.
Contra o Wayne, bem, esse aqui é o Toguro mais velho, mais com toda certeza, né? Assim como os outros. O adversário mais casca-grossa, mais arrebentado. Aqui o Lincoln. O Lixô, justamente que criava a armadura da Terra. Esse foi o último Ninja das Trevas a ser enfrentado. E o Coabra representou bem, ganhou. Foi só eu que não apareci mesmo. No time do Dr. Itigaki, bicho, ele foi bem saco de pancada, ele não queria bater tanto, que ele via que eram humanos sendo controlados, né? O Tsukushi, ou Matoka Suzuki, do time Ural Tog, aqui foi sacanagem, piadinha danada, porque aqui não mostra não, porque ele nem foi direito adversário do Shishio Akamaru, né? Porque com o Shishio Akamaru eles usaram uma manta, tipo a Mortalha das Trevas, que joga ele para fora do estádio, assim como o próprio Suzuki faz isso com ele também. Spawn. Em janeiro, Todd McFarlane anunciou: este será o ano de Spawn. E está sendo mesmo, com um filmaço, um desenho, 1000 novidades nos quadrinhos e mais games e merchandising da pesada. Odair Braz Jr. entrevistou Todd e Al Simmons. James Silveira fala do filme e Sérgio Cícaro adianta as novidades da história em quadrinho. Então aqui, o grande Todd McFarlane e sua filha Xian. A sua filha Xian, tá, gente? Tem a Xian na série de quadrinhos, ok? O filme também. Tá? Nós gastamos o orçamento do filme em efeitos especiais, não salários. Cara, velho, os efeitos especiais do filme não ficaram muito bons, não. Mesmo pra época, velho, tinha umas cenas lá que, nossa, não ficou legal. Mas o visual ficou bacana. A capa ficou um show à parte. O John Leguizamo fazendo o Violator, né? Ficou muito bacana também. Tá? Aqui o Terry Fitzgerald, amigo do Al. O Al, gente, é o soldado que foi se tornar o Spawn. O garoto Zack, né? Teresa Randall, é a que vive a Wanda, a esposa do Al Simmons. O Al Simmons foi representado pelo Michael J. White. Aqui, ó, é o herói, garante, o verdadeiro Spawn é o maior agente fino. Aqui é o personagem que foi inspirado a ser o Al Simmons, amigo do Todd McFarlane. Tem uma entrevista com ele aqui também, tá? Leguizamo e Michael J. White na coletiva. Aqui tá os dois, ó. O violador e o Spawn. Não dá pra ver muito. Essa cena, você pega essa foto assim, cara, até vende. Você tem que ver o contexto da cena. Agora, já nos quadrinhos, o cara tava arrebentando. Nossa senhora, muito boa. Totalmente independente. Tem seus elementos ali que você já viu em Batman, elementos que você já viu em Homem-Aranha. Afinal de contas, o Todd trabalhou em Homem-Aranha, né, cara? Mas você ter ali a originalidade desse personagem, cara, bicho, nada a ver com Batman, assim, principalmente em questão de personalidade. Ele passava o cerol mesmo na bandidagem. Além da capa, né, ele tinha as correntes também, que, pô, era bem pegado ali, tipo teia, tá? Mas muito bacana mesmo. De cara, já aqui também com Força Aérea 1, filme do Harrison Ford, quando ele fez o presidente nos Estados Unidos, que depois de fazer um discurso em Moscou, meu amigo, o avião é sequestrado por radicais ali, né, comunistas, chefiados por grande Gary Oldman, né? Tem uma fala ali icônica que virou meme depois, né? Sai, como é que fala? Caia fora, né, do meu avião, né? Get out my plane, tipo assim. E aqui Harrison Ford realiza o sonho de todo americano, assumindo a Casa Branca e detonando terroristas. Aqui algumas falas dele em relação ao filme, tá? Não falas assim do filme, é em relação a como ele gosta de trabalhar. Aqui mesmo ele fala que nunca foi muito fã de filmes de ação. Aí tá lá o camarada. E também ele não era de ficar ali agarrado a apenas um tipo de imagem, né, como ator. Conheceu na época o presidente Bill Clinton em um jantar, né? E ele fez esse filme porque ele achou que ia ficar legal pra caramba, ou como diz aqui, ó, né? Ia ser um filme de verão do cacete. E realmente é um filme bom, cara. Vale muito a pena assistir. Tá? Pode ser que muitos não conheçam Harrison Ford na sua filmografia, tirando Indiana Jones e Han Solo, mas caramba, ele tem muitos filmes bons, podem conferir. Aqui nós temos uma homenagem, né, cara, ao Drácula. Longa vida ao rei.
comemorando os 100 anos de Drácula, Eduardo Torelli lembra a trajetória do Príncipe das Trevas diretamente da Transilvânia. E aí traz algumas versões. Aqui uma pintura, né, do Conde Vlad. Aqui as versões Marvel da Turma de Drácula, tá? Versões do cinema com o Bela Lugosi, o Christopher Lee, Saruman, tá, gente? Para quem lembra, Conde Dooku de Star Wars, e o Gary Oldman, lembra o Gary Oldman lá do Força Aérea 1? Fazendo também uma das melhores versões de filme de Drácula ali, viu? Dirigido por Coppola. Maravilhoso, maravilhoso. E aqui outras versões desde ali década de 70, mostrando aqui, ó, Drácula. Eu não lembro se é esse que tinha eu esqueci o nome do ator, que ele foi uma bem versão do que foi retratado aqui do Coppola. Lust for Vampire, Horror of Drácula, O Grande Nosferatu Inesquecível, e aqui o Drácula do Lugosi. Clássico, né, cara? Assim, pra fãs de filme de terror, fãs de filme de literatura, cara, pegar as versões dele pra assistir, é um espetáculo bem separado ali a cada parte, cada versão, uma melhor que a outra, né? E piores também, lógico, mas isso aí fica de gosto pessoal. Os Clones de Hércules, ali a Herói já falou também um pouco sobre essa pegada depois do sucesso da série de Hércules e Xena, né? Trazendo aqui mais uma imagem da série do Simba, que passava na sessão Aventura da Globo. O Robin Hood, olha aqui, ó, esse personagem, o Machine de WMC Master e também do primeiro Mortal Kombat. E uma produção, uma minissérie que teve ali como é que é o nome dele? O Armand Assam, né? Que fez Os Reis do Mambo, e ainda compôs com Isabella Rossellini. Aqui, no caso, os protagonistas da minissérie, filme A Odisseia. Aquela do Jazão, o Velocino de Ouro, lembram, pessoal? Passou no SBT também. E aqui mais uma cena da série do Simba. Não curti muito. Então, para falar para vocês que elas são ruins, seria muito pretensão da minha parte, mas não despertou meu interesse para acompanhar ali assiduamente. Do Arquivo Heróis trouxeram dois personagens muito bacanas. A Vampira, né, Força, Beleza em Prol da Justiça, uma das X-Men mais populares, principalmente nessa versão, né, ali de X-Men, da década de 90. E no próprio desenho conta ali a origem dela, né, de como ela conseguiu seus poderes a primeira vez. Foi um despertar involuntário, quando ela estava beijando o namorado. Esse beijo causou até ele em coma. Conta também a história dela quando ela roubou os poderes da Miss Marvel, mas nessa parte aqui ela já estava com a Mística. Ali a Vampira, ela era uma bad girl, vamos dizer assim. Mas depois ela deixa de trabalhar com a Mística, entra para os X-Men e se torna uma das personagens mais queridas da galera lá nessa versão X-Men, né? Que vale muito a pena assistir até hoje. Teve versão nova da Vampira e dos X-Men nessa animação há um tempo atrás, que estamos só aguardando ver se vai ter continuação, porque vale a pena. E aqui, lógico, né, cara, da série Street Fighter Victory, o maior protagonista de Street Fighter, o Ryu. Aqui Ryu, gente, aqui no caso não fala da idade dele, mas ele era bem moleque ali na Victory, né, na série. Realmente o grande protagonista. O personagem principal é herdeiro do Hadouken e que gerou, cara, sucesso para a franquia até hoje, valendo muito a pena. No desenho é bem legal porque pega eles ali bem no início, ele e o Ken, né, e à procura dos mais fortes. E nessa procura dos mais fortes, junto com o Ken, ali na série ele estava com 17 anos, né, o que rendeu muitas aventuras ali de conhecimento marcial, porque, além do que eles já tinham, conhecer a capacidade de outros grandes personagens da franquia, né, do jogo, que alguns viraram verdadeiros inimigos, desde já na série, né, e outros depois. O próprio Sagat, por exemplo, na série, ele não era um inimigo do Ryu. E já no longa ali do Street Fighter 2, o filme, o Ryu já estava com 26 anos, então já estava casca grossa, experiente, ainda, né, viajando aí pelo mundo para testar suas habilidades.
Inesquecível luta dele contra o Fei Long no ringue, onde ele dá o Tensumaki Senpukiaku, que é o chute fracão lá. Cara, legal demais, né? E uma inversa que tem ali entre o Victory e o filme, que na animação, no anime, o Ryu é o que está sendo controlado pelo Bison. Já no filme acontece a situação com o Ken. Olha pra você ver. Vale demais. Vale demais isso aqui, cara. Viu? Aí quem tem aqui a ficha Street Fighter 2 Victory, data de nascimento 21/7/64, falando do sangue dele. E a versão dele mais jovem e já bem mais madura, mas aqui, né, um posterzinho dele ainda jovem, fortão, bicho. Muito ali adepto ao karatê, viu? E era com toda certeza, continua sendo, né, um dos melhores personagens de luta e em jogos de combate, cara. Fechando aqui então, olha só, Cacete Planeta, o lançamento de livro ilustrado da Panini. Fechando aqui o conteúdo dessa revista Herói Gold, da época ali ainda agosto, como comentado. Obrigado por terem me seguido aí até agora, pessoal. Mais um vídeo grande falando de coisa boa que a gente gosta. Ok, espero que vocês curtam bastante. Valeu!